Gravando? Entendi. Certo, agora tá. Então, eu vou começar me apresentando. Boa tarde a todas, muito obrigada pela presença aqui hoje de vocês, me sinto muito honrada. Eu sou Beatriz Jankowski, eu tenho 33 anos, sou engenheira química e eu tirei esse período agora de pandemia para estudar. Então, eu peguei, em vez de tirar um ano sabático, eu tirei um ano estudático e comecei a estudar várias coisas que me interessavam. Uma delas é programação neurolinguística e comunicação não violenta. Eu sempre tive muito interesse na parte de comunicação, né, por motivos pessoais, assim, acho que sempre me senti um pouco engessada de falar, né, de ser eu mesma, de ser autêntica. Falei, não, preciso melhorar, vou estudar. E assim, foi muito enriquecedor, foi muito legal, e eu estou em processo de aprendizagem ainda, estou em vigilância constante para me corrigir, né? E como dizem, né, a melhor forma de aprender é ensinando. Eu montei essa apresentação que eu chamei de comunicação consciente, que eu reuni um pouco dos conceitos da comunicação não violenta e da programação neurolinguística. Eu não vou, lógico, dar um curso, porque o curso ele é extenso, programação neurolinguística são 10 dias de 8 horas, são 80 horas de curso, a CNV também é um livro extenso, mas vai servir já para dar vários insights à apresentação, né, vai dar bastante luz aí nos pensamentos, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa durante a apresentação, pode levantar a mãozinha e a gente abre o espaço aqui ou coloca no bate-papo a pergunta, se precisar, se achar melhor escrever, tá bom? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar é que essa reunião, né, essa apresentação foi incentivada também pela Thalita, que é a madrinha lá da Casa do Céu de Magdala, que é uma casa de estudos, né, de várias vertentes. Então, ela deve estar chegando, ou já deve ter chegado, eu não vi aqui ainda, mas está em conjunto também com a Irmandade do Céu de Magdala. Vou apresentar aqui, então. Então, gente, comunicação consciente, né? Como eu falei, eu estava buscando uma coisa que pudesse me ajudar a me comunicar melhor. E aí eu achei um vídeo que eu acho que pode traduzir bem o que é o sentimento, assim, dessa comunicação, né? Que a comunicação, ela não é só com os outros, a comunicação é com a gente mesma. Que a gente só consegue transmitir o que a gente é. Se a gente tentar fazer uma coisa que a gente não é, as pessoas percebem, né? Então, eu vou mostrar aqui um vídeo. É rapidinho, são quase 3 minutinhos, tá? De um comercial da Dove. Ele fala um pouco da autoestima. A guy with a drafting board. You kind of see them, they can see us. Consegue fechar o... Eu acho que está dando transferência nos seus dois áudios. Sou eu, isso. Travou tudo. A transmissão que está com esse barulho?
Aí, agora foi. Boa tarde, gente. Desculpa aí a interferência. Ele conectou em 2 páginas diferentes aqui, mas acho que agora vai dar certo. Gratidão. 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 Então, vou pôr aqui para compartilhar a tela de novo. É um videozinho que eu vou pôr para rolar. 3 minutinhos, é rapidinho. Que fala um pouco da comunicação com a gente mesmo. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent features? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is a sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described to you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Bom, é a propaganda da Dove, mas a intenção não é fazer propaganda deles. A intenção é mesmo falar da, né, como as pessoas se veem, né, também. A comunicação não é só, a não violenta, ela não é só questão de não ser agressivo, é de ser gentil também com você mesmo, né, e com os outros. Então, vou voltar aqui no slide, não sei se ainda está compartilhando tela, ainda está aparecendo, tá? Né? As pessoas só dão o que elas têm, né? A gente consegue se comunicar, né, de várias formas. A linguagem verbal é só 20% da nossa comunicação. 80% é a linguagem não verbal. Isso tudo tá preso no nosso corpo, no nosso movimento, né? Então, tudo que a gente pensa, ela se reflete no nosso movimento, né? E é nas palavras que a gente usa. Então, uma vez o próprio professor, né, virou assim para mim: você é uma pessoa brava? Eu falei: sou brava. Nossa, eu olho para você, eu vejo como você é bravo. Aí ele me perguntou: você é brava com você mesmo? Eu falei: sou. Ele é, né? A gente só dá o que a gente tem, né?
Olha, que me pegou de jeito, porque me mostrou que eu tenho alguns gatilhos que me mostram que eu estou ficando brava e eu não tinha consciência disso, né? Eu fui aprendendo e observando, né? Você vê as mulheres lá, né? Elas se descreviam como uma pessoa mais feia, né? Do que elas realmente eram, né? Do que outras pessoas diziam como elas eram. E é um contraste muito grande, né? E aí a gente entra numa parte da neurolinguística que a gente chama de pressuposto, né? A gente pressupõe algumas coisas antes de se comunicar. Uma delas, mapa, não é território. Uma outra forma de dizer isso é a gente não vê o mundo do jeito que o mundo é. A gente vê o mundo do jeito que a gente é. Né? Cada pessoa vê a mesma situação, a mesma realidade de formas diferentes, com verdades diferentes, né? Que a gente viu ali bem claramente, a própria pessoa tinha uma visão dela e a outra tinha outra visão dela. Isso dá para destrinchar bastante, se vocês quiserem que fale um pouco mais, a gente vai indo. Aqui tem bastante pressuposto e eu quero tentar colocar tudo dentro de 1 hora da reunião. O resultado outro pressuposto é o resultado da comunicação é a resposta que se obtém, independente da intenção do comunicador. Então, assim, se a pessoa está conversando e a outra pessoa entendeu de uma forma errada ou ficou ofendida, né, a responsabilidade daquela comunicação é de quem falou, não é de quem entendeu errado. Né? Isso é um pressuposto da programação neurolinguística. Outra coisa, é impossível não se comunicar. A gente está sempre se comunicando, até se ficar em silêncio 2 pessoas na mesma sala, elas estão se comunicando. Se elas se olharem, elas estão se comunicando. Se elas não se olharem, elas também estão se comunicando de alguma forma. Outro pressuposto, não existem fracassos, apenas resultados. Então, quando a gente pensa nisso, aquela coisa do Thomas Edison, né? Ele, antes de inventar a lâmpada, ele errou 999 vezes a forma de fazer a lâmpada. Mas em todos esses erros, ele teve um resultado que ajudou ele a chegar no resultado de acertar. Esse é um pressuposto muito bacana, porque a gente não se culpa tanto, a gente deixa de ficar, né, se penitenciando e vai buscar uma solução, né, sempre testar uma coisa nova. Que venha trazer um outro pressuposto, que é, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo sempre o mesmo resultado, né? Então, a gente precisa ter essa observação, essa vigilância do nosso próprio comportamento, né? Se a gente pode mudar alguma coisa para poder ter um resultado diferente para alcançar o que a gente quer. Se a gente não estiver alcançando o nosso resultado, a gente tem que mudar. Só um minutinho que eu vou tirar um som que está aqui no fundo. Só um instante. Perdão. O outro é, se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Né? Meu pai sempre me ensinou essa frase também, né? De que se alguém faz, eu também posso fazer. E a gente se observar e perguntar e acompanhar, a gente começa a aprender como fazer. Às vezes a gente não vai fazer totalmente igual, mas a gente chega num resultado bem parecido ou igual, talvez de uma forma diferente, mas a gente chega no resultado. Outro pressuposto, as pessoas já possuem todos os recursos que necessitam. Tudo está dentro da gente, a gente é capaz, né? Às vezes a gente fala, eu não sou capaz de fazer isso. Por exemplo, estar aqui hoje fazendo essa apresentação é uma vitória, porque eu me sentia muito insegura para poder fazer. E eu consegui encontrar recursos para me dar segurança e a confiança que eu preciso para poder apresentar, apesar de ainda gaguejar um pouquinho. Eu consigo, eu estou aqui, né? Estou firme.
Então, a gente busca, a gente tem como ativar esses recursos, porque em algum momento a gente já se reconheceu no recurso que a gente precisa para fazer alguma coisa que a gente quer. Né? Em algum momento a gente vivenciou aquilo, é só a gente resgatar e trazer para a gente. Né? Todo o comportamento de todas as pessoas tem uma intenção positiva para quem executa. Né? Então, por exemplo, a pessoa saiu com outra pessoa e levou uma faca. Aí aquela faca, ela, sei lá, ela usou para machucar outra pessoa. Essa intenção foi positiva para quem? Para a própria pessoa que executou. Ela tinha algum motivo para aquilo, né? Às vezes o comportamento em si, ela não é aprovada, não é um comportamento bom, mas ela tinha uma intenção positiva para ela. Né? Então, todo comportamento de todas as pessoas tem uma intenção positiva. Para quem executa. Essa é uma coisa importante, para quem o executa. Então, a gente precisa entender qual que é a intenção. Às vezes a pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, mas a gente tem que entender, mas o que ela está ganhando com isso? E as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponíveis para elas. Elas têm várias alternativas. Sempre existem muitas alternativas. Às vezes, na mesma situação que eu passar e vocês passarem, eu vou tomar uma escolha, uma decisão, e cada um de vocês vai tomar uma decisão diferente. Né? Então, mas a gente toma uma decisão baseada no que a gente entende que vai ser melhor naquele momento, baseado no que a gente entende de opção. Esse pressuposto, para mim, também é muito importante. O valor de uma pessoa é constante. O seu comportamento pode mudar. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa é muito chata, essa pessoa ela é muito intransigente, ela não entende as pessoas ao redor. Esse é o tipo de frase que a gente fala quando a gente usa o verbo o verbo ser, né? Ela é. A gente está julgando que é o valor da pessoa, o que ela tem dentro dela. E, na verdade, as pessoas têm um comportamento. Na verdade, é um comportamento de intransigência, um comportamento de ser chata. Então, ela está sendo chata, ela está sendo intransigente. E aí, quando só o fato da gente mudar o verbo na hora de dizer alguma coisa sobre a pessoa já muda completamente. Né? A gente pode falar assim, olha, você é uma pessoa muito valorosa, de muitas qualidades, mas esse comportamento está sendo intransigente. Este comportamento está sendo chato para mim, porque isso. A pessoa aceita muito melhor, porque aquele comportamento ele pode mudar. E os valores dela continuam intactos, como o de qualquer pessoa, que todo mundo tem, né? O outro todo comportamento é útil em algum contexto. Tem um exercício que a gente fez, que eu vou até sugerir para vocês, não para fazer agora, mas para ficar de lição de casa, que é, por exemplo, eu sou muito brava, por exemplo, né? Até o meu comportamento de ser brava, ele é útil em algum contexto. É bom ser bravo em algum contexto de injustiça, né, de impunidade. Então, esse comportamento que eu trago comigo já, que eu sei ser brava, eu posso aplicar naquele momento certo, naquele momento que é razoável, não preciso carregar ele o tempo inteiro. Né? Então, o exercício é vocês identificarem algum comportamento que vocês achem que não seja interessante, que seja muito julgado, e perguntar, é útil em qual contexto? Verificar em qual contexto isso é importante. Tá tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui a cara de vocês. Tá ótimo. Seguindo. Tá uma beleza. São alguns pressupostos, tem mais, eu trouxe alguns aqui que eu acho que é importante para a gente formar uma linha de raciocínio. Então, lembra que eu falei, mapa não é território? A gente não vê o mundo do jeito que ele é. A gente vê o mundo do jeito que a gente é. Como é que a gente forma esse mapa? Então, a gente primeiro tem informações, né, do mundo externo.
Quais são essas informações que a gente recolhe? São informações visuais, auditivas e sinestésicas. Visuais é o que a gente enxerga, auditivo é o que a gente escuta, e o sinestésico? Sinestésico é aquilo que a gente sente, não necessariamente toca, mas é aquilo que a gente sente no coração, aquela sensação que a gente guarda no estômago, às vezes no coração, que dá aquela, né, bem-estar ou não. Opa! Aí, com esse evento externo, que é o território, que a gente enxergou, ouviu e sentiu, a gente, dentro da nossa cabeça, faz um processamento interno. Então, dentro da nossa cabeça, a gente... Oi. Acho que tem um microfone aberto, que não está dando eco aqui. Eu não estou ouvindo muito. Gente, se alguém tiver com o microfone aberto, dá uma olhadinha, por favor, para desligar. Por favor, obrigada. Melhorou? Nada. Então, processamento interno que a gente pode fazer, né, são omissões. Tem o microfone aberto ainda, gente. Tá. São omissões. As omissões é não dizer completamente o evento. Por exemplo, vocês vão falar para alguém que estão assistindo esse curso. Mas vocês não vão dizer que tem um quadro do lado direito, um quadro do lado esquerdo, uma estante no fundo com um monte de livro, a parede branca, um colar azul. A gente omite algumas informações, né? Outra forma de processamento é a distorção, né? Quando a distorção é, por exemplo, eu estou vendo aqui a apresentação e cada um vê de uma forma diferente, né? Então, deixa eu ver aqui um exemplo de distorção. Eu vou mostrar um exemplo de distorção já no próximo slide, tá? De uma figura. A generalização é, nossa, eu fui numa festa e todo mundo estava bêbado. Todo mundo estava bêbado? Todo mundo bebeu? Como é que você sabe que todo mundo? Você falou com todo mundo? Né? A gente acaba generalizando, a gente tem essa forma de fazer o processamento interno. Crenças e valores. Nós temos crenças e valores, né? Coisas que a gente acredita, né? Valores internos, né? Como a verdade, a justiça, a honestidade, vários outros valores que existem dentro da gente, a gente toma decisões baseado nisso. Processamentos internos também envolvem objetivos. Eu quero alcançar aquele objetivo, então a gente vai fazendo alguns filtros para poder alcançar aquele objetivo, para fazer a leitura do evento externo. Tem um estado interno, às vezes, hoje eu acordei super bem. Então, se alguém vier aqui para tirar alguma dúvida, né? Eu vim aqui, me preparei para poder fazer a apresentação hoje, ouvi músicas que me agradam, né? Tomei um banho gostoso para poder relaxar, estar aqui, poder conversar com vocês, né? Mas imagina se eu tivesse tido uma informação bombástica antes de começar essa reunião. Talvez o meu estado interno não estaria mais do jeito apropriado para poder fazer uma apresentação, né? E aí poderia, né, ter mudado tudo o esquema de hoje. Então, vai em estado interno também. Experiência de vida. Tudo que a gente vivenciou traz para a gente uma lição, né? E é baseado nessas lições, a gente também faz o nosso processamento interno. E aí a gente representa isso, tudo esse processamento, com imagens, sons, palavras e sensações, né? O nosso cérebro trabalha com esse tipo de informação, imagem, som, palavra e sensação. E aí a gente vai trazer para fora a informação verbal e a não verbal, baseado nessa forma que a gente recolhe as informações, né? Então, se aquela moça lá que retratou a imagem dela, né, um pouco mais velha do que ela realmente é todos os processamentos internos dela que levaram a ela a dizer o que ela sentia ali, né? E aqui, ó,
o exemplo de mapa não é território, né? A moça está lá se posando, né, para poder ter uma imagem pintada dela, só que quem está pintando ela é uma girafa, e ela está olhando a moça por cima, não está olhando de frente. Então, a imagem que está saindo é um chapéu. Então, ela distorceu essa imagem também, né? Ela vê na realidade, mas de uma forma distorcida também, né? Ela está vendo uma outra coisa que a gente não está enxergando, né? Então, cada um vê da forma que é. E aí, eu vou trazer agora, esses pressupostos fazem parte da ferramenta da programação neurolinguística. E existe uma ferramenta que chama TOTS, que ajuda a gente a encontrar um mecanismo que possa nos ajudar a alcançar um objetivo. Né? Lembra que a gente falou aqui? Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo sempre o mesmo resultado? Essa ferramenta TOTS vai ajudar a gente a fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. Tá? O que ele significa? É um teste, operação, teste, saída. Ela é uma ferramenta de programação de computador. Eles fazem esse TOTS, né? Uma estrutura primária para comportamentos eficientes, tanto de pessoas como de máquinas, né? Então, quais são as 3 qualidades da performance eficiente? É ter um objetivo no futuro. Qual é o objetivo de aprendizagem desse curso, por exemplo? Quero aprender a me comunicar melhor, com as pessoas, comigo mesma. Ter evidências sensoriais para determinar com precisão o seu progresso na direção do seu objetivo. Então, a gente precisa saber quais vão ser as evidências de que eu estou me comunicando melhor com as pessoas e comigo mesmo. Como é que eu vou saber que eu estou chegando nesse objetivo? Eu preciso ter essas evidências. E a outra coisa é ter um conjunto variável de meios para atingir esse objetivo e a flexibilidade comportamental para implementar essas escolhas. Né? Qual é a capacidade de aprendizado e que recursos você tem que ajudarão a atingir o objetivo? Então, a gente vai criar alternativas, rotas, para a gente poder mudar o nosso comportamento, né? A gente vai aprendendo, vai ficando mais flexível para poder chegar no resultado que a gente quer. Então, assim, ilustrando, é isso daqui. Eu quero atingir um objetivo, já sei. Então, como que eu vou atingir esse objetivo? Vou assistir, quero me comunicar melhor, por exemplo. Vou assistir a palestra que a Beatriz está dando. E aí, entra em operação. Estou operando. Vou assistir, e aí, com as ferramentas que eu vou dar, você vai fazer o teste nas suas ações e comportamentos, e aí vai voltar com as evidências. Nossa, realmente, aquilo lá que a Beatriz falou deu certo, é verdade, e consegui melhorar minha comunicação nessa situação. Então, deu certo. Volta aqui para... Já terminou esse teste, esse TOTS. Mas não. Não consegui atingir a comunicação do jeito que eu queria. Não consegui atingir o meu objetivo. Então, você vai tentar outra coisa. Você volta aqui para teste e bota em operação. Né? E aí, no curso costuma falar que tem gente que fica nesse tó e nunca sai. Por quê? Ela não consegue mudar o comportamento dela também. Ela fica naquele teste sempre, no mesmo comportamento. E fica batendo na mesma tecla. Então, a gente precisa ter também flexibilidade de mudar. Então, aqui é um exercício que eu coloquei um exemplo, e eu vou deixar também de lição de casa, porque se a gente deixar para fazer aqui agora, eu acho que a gente vai perder um pouco do controle do tempo. A intenção era fazer hoje, mas acho que não vai dar. Mas o exercício é o seguinte: é montar uma tabelinha como essa,
e pensar num contexto ineficiente, né? Uma comunicação que você queria atingir um objetivo e não conseguiu. E aí analisar, né? Fazer uma reflexão assim profunda. Qual era o objetivo naquela situação? Nessa situação aqui era conseguir que uma tarefa seja feita da maneira certa. Tá. E como você sabe quantos objetivos são alcançados, né? O resultado final da tarefa, né? Eu sei que consegui se a pessoa me entregar a tarefa. O que você faz para conseguir seus objetivos? Aí a pessoa explica as instruções claramente. E o que você faz quando não está alcançando os seus objetivos? Aí fica bravo. Então, aqui nesse caso, a gente pode dizer que a pessoa está delegando, né? Agora, num contexto eficiente, você vai pegar uma situação, não precisa ser com o mesmo objetivo, pode ser com um objetivo parecido, não precisa ser o mesmo, mas é um contexto em que você conseguiu atingir seu objetivo. O que você fez? Vai fazer as mesmas perguntas. Quais são os objetivos? Quero dividir conhecimento com os outros e me divertir. Tá vendo que o objetivo não era o mesmo? Não era uma tarefa, era outro. Como você sabe quando está conseguindo seus objetivos? Pela expressão das pessoas e sensações internas. Então, aí a pessoa se conectou com a outra, né? O que você faz para conseguir os seus objetivos? No contexto eficiente, ela usa muitos exemplos e faz as pessoas criarem imagens, diferente de só explicar e dar instrução. O que você faz quando não está alcançando os seus objetivos satisfatoriamente? Digo a mesma coisa, de forma diferente, e tento colocar a audiência num estado mais aberto. Então, a pessoa consegue criar uma alternativa para ela quando não tem o resultado que ela quer. Né? E aí, analisando, na verdade, aqui nesse contexto, ela estava ensinando. E aí, o exercício é o seguinte, para a vida, né? Fazer essa tabelinha, e aí, na vida, quando você não conseguir atingir aquele objetivo, tentar trazer esse modo aqui, essa outra forma de fazer, essa alternativa, né, de dar muitos exemplos, né, do contexto eficiente, não esse daqui especificamente, mas da sua experiência, da sua vivência, porque é uma coisa que você já sabe fazer, é um recurso que você já tem. Então, baseado no contexto eficiente de alguma vivência sua, você consegue repetir ela para trazer resultado num contexto que você não está conseguindo ter sucesso. Certo? Tem alguma dúvida aqui? Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Vocês pode dar um print screen também. E aí vocês têm aí para fazer. Tá? Retorna à situação do comportamento ineficiente, utilizando os elementos do TOTS do comportamento eficiente. É isso. Então, essa é uma das ferramentas da PNL. Agora, na comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Ela é inspirada, na verdade, ela é uma técnica criada por esse escritor aqui, Marshall B. Rosenberg. Né? Ele faleceu em 2015. É um livro bem bacana, bem gordinho, mas que vale a pena se mergulhar nesse estudo, que é bem interessante. Ele inspira a gente a conhecer os nossos sentimentos nas situações, né, inusitadas e ajuda a gente a pensar como controlar ele para o futuro. A gente precisa se conhecer. Não expressar os sentimentos e guardar rancor prejudica a saúde, né? A gente sabe, né, que tudo que a gente sente e emociona, né, a gente acaba somatizando no nosso corpo. Então, quando esses sentimentos são negativos, isso fica preso no nosso corpo. Então, a intenção da comunicação não violenta é também aliviar esses sentimentos ruins, né? Principalmente por causa de mal-entendido. Fazer o uso de mau julgamento é o tipo de comunicação errada, né? O mau julgamento leva a muito mal-entendido.
honestidade e a empatia ajudam a manter uma comunicação mais efetiva. Até porque a gente precisa ser autêntico, né? Senão a gente entra naquela síndrome do impostor, né? Ah, eu não estou sendo eu mesmo. Então a gente precisa ser honesto, primeiramente, com a gente mesmo. Quando a gente é honesto com a gente mesmo, né? É mais fácil se a outra pessoa não gostar da gente, porque a gente consegue lidar com isso. É mais difícil a gente lidar com isso quando a gente só quer agradar, né? Só quer ser, tá bom, ser bonzinho, quer que os outros gostem da gente e a gente deixa de ser a gente mesmo. Aí fica mais difícil quando alguém não gosta da gente. Então a gente precisa ser autêntico, ser verdadeiro, que a gente vai se gostar mais. E aí a gente consegue gerar uma empatia verdadeira com as pessoas. Então, devemos perdoar aos outros e principalmente a nós mesmos, né? Isso tira um peso das nossas costas, né? E das costas do outro também, mas principalmente da nossa, porque quando a gente não perdoa, é a gente que sofre, não é o outro. E para o autor, né, cada um é responsável por suas ações, pensamentos e sentimentos. A gente não tem responsabilidade pelo pensamento, pelo sentimento e pelas ações de outras pessoas, a gente só tem responsabilidade pelo nosso sentimento. Então, se a gente é verdadeiro e a pessoa ficar triste com aquilo, a gente não tem responsabilidade com aquilo, a pessoa é que sentiu aquilo, né? Então, a gente precisa também ter esse pressuposto, de que a gente não tem essa responsabilidade, a gente só tem responsabilidade com as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Oferecer empatia às pessoas em situações tensas pode afastar o risco potencial de violência. E ele dá um exemplo, né, de pessoas que queriam cometer suicídio, né? E quando a pessoa ela se sentiu acolhida, né, se sentiu ouvida, nesse momento ela abandona a ideia de querer, né, dar cabo à própria vida. Então, é muito importante a gente saber também causar uma empatia verdadeira, né? Para não ser uma coisa falsa. A gente precisa ter essa vontade genuína. O exagero da autocrítica impede que vejamos a beleza que temos dentro de nós, né? Que é o vídeo que eu mostrei da Dove, né? Muita autocrítica. A gente precisa lembrar também das coisas boas que a gente faz, né? Poxa, deixei de fazer aquilo, mas deixei de lavar a louça, mas nossa, eu pude ficar com meu filho, eu pude brincar com ele, eu pude dar atenção para ele, né? Não ficar se cobrando tanto. E aí, como é que a gente aplica a CNV? Isso aqui tudo são conceitos do livro, mas como que a gente aplica? Primeiro, se colocar no lugar do outro, procurando compreender os motivos. Lembra que a gente falou lá nos pressupostos da PNL que toda ação tem uma intenção positiva para quem executa? Qual que é a intenção positiva? Né? Observe e não julgue as pessoas. Né? Mapa não é território, a pessoa não vai ver as coisas da mesma forma que você, cada um tem uma verdade. Então, a gente não pode julgar, a gente só pode observar e ver os fatos. Né? Pense com o seu coração, perdoe a quem te ofender e perdoe-se por não conseguir o que desejava. Né? Aquilo lá, não existem fracassos, só existem resultados. A gente vai testar outra coisa, a gente vai conseguir atingir o objetivo, né? Não se perdoa outra pessoa, né? Se carregar aquele fardo de rancor, amargura, angústia, só trava a gente, não trava o outro. Perceba como você se sente na situação estressante e tente amenizar isso. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu percebi que a primeira coisa que acontece quando eu fico brava é eu franzir minha testa. Eu já começo aqui. Só que eu franzo a testa também quando está muito sol, porque meu olho é claro. Então, uma coisa fica ligada à outra e as pessoas acham que eu estou brava o tempo inteiro. Mas quando eu estou em casa, eu franzo a testa, eu já tento soltar aqui, falo, bom, não vou ficar brava, vou tentar me controlar, porque a gente começa primeiro a manifestar algumas âncoras no nosso corpo, a gente precisa se conhecer para poder
controlar o que vai acontecer depois, né? Porque vem, o sentimento vem, parece que desperta uma âncora eu fazer assim, aí eu fico brava, então eu tenho que me observar. Então, é um convite para vocês também, se observem, ó, antes de ficar estressada, o que aconteceu comigo? O que eu fiz? Qual foi meu movimento? Use a empatia em todos os seus relacionamentos, seja para falar ou ouvir a outra pessoa. Aqui a gente está fazendo uma reunião online, né? Agora com a pandemia a gente tem esse recurso para poder se comunicar à distância. Eu não estou conseguindo ver a carinha de vocês, porque também aqui quando eu coloco os slides ele fica em outra tela, né? A câmera. Mas é muito importante a gente se conectar com o olhar, a gente dizer, eu quero, genuinamente, né? Eu quero saber como você está, quero saber o que você está, um bom dia, e realmente desejar um bom dia para a pessoa. E não dizer um bom dia só por dizer bom dia, né? Se ouvir algo negativo, respire fundo. E ainda assim, trate as pessoas com empatia e cordialidade, mas não guarde ressentimentos. Não guarde ressentimentos, né? Senão a gente coloca tudo no nosso corpo, né? Aquela coisa do criar o mapa. A gente precisa criar coisas positivas dentro fazer uma leitura de uma forma que a gente se construa de uma forma melhor. Senão a gente começa a criar mal-entendidos também para a gente mesmo. Fale o que pensa de uma maneira mais branda. Eu vi esses dias uma frase, não me lembro de quem, que ele fala assim: aquele que adoça as palavras antes de falar, entendeu tudo. E é isso, né? Dizer as coisas de uma forma mais branda. A gente não precisa ficar naquela potência nervosa o tempo inteiro. Às vezes tem situação que realmente é necessário. Mas tem situações que a gente está sozinho naquela situação, os outros não. Né? E como é que os outros conseguem se manter autocontrole, né? Eles têm dentro deles recursos. A gente precisa buscar esses recursos para também conseguir falar de uma forma mais branda. Não adianta só querer falar bonzinho, parecer bonzinho e lá dentro tá bravo, louco. Não. A gente precisa estar com os recursos necessários para poder conseguir falar de forma branda. A gente já vai falar dos recursos. Uma forma também de tentar alcançar essa forma de falar mais branda é o TOTS. A gente buscar qual situação eu falei de uma forma mais branda e ver qual foi o seu comportamento, quais foram as evidências que você conseguiu identificar para poder colocar num contexto ineficiente. Trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Isso ele fala na CNV. Tratar os outros como ele gostaria de ser, como você gostaria de ser tratado. Mas existe uma outra forma de falar que é assim, trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Isso também gera mais empatia. Seja sempre honesto consigo e com os outros. Né? A gente já falou, né, de ser autêntico. Escolha atividades que vão te dar prazer. Né? E aí a CNV tem 4 componentes importantes na hora de comunicação. Aqui eu coloquei em primeira pessoa, mas ela vale também para as outras pessoas, quando a gente vai se comunicar com o outro. Né? Então, quando a gente vai se comunicar, então, por exemplo, no caso daquelas moças lá do vídeo da Dove, né? Elas estavam numa reflexão delas para elas mesmas, quando elas estavam falando de si, né? Então, a primeira coisa é observar, né? Quando a gente entra naquele estado, sair um pouco desse estado de autoestima baixa e se observar como um espectador, do lado de fora, né? Como se você estivesse se vendo. O que eu estou observando? O que eu observando outro fazer que é enriquecedor ou não na minha vida? Né? Então, quando a gente faz essa observação da gente para a gente mesmo, a gente se observa de fora. A gente pode observar também o comportamento das pessoas que estão se comunicando. O que é enriquecedor ou não na minha vida nessa situação, né? Troque o gosto e não gosto sem julgar,
o outro entre certo ou errado. Truque, gosto ou não gosto, sem julgar o outro entre certo ou errado. Entendeu? Não é para julgar certo ou errado. Fazer julgamento não é bom, é só observar. Isso enriquece a minha vida ou não? Eu gosto disso ou não? Identificou. Ah, isso eu gosto. Ah, isso eu não gosto. E como eu me sinto a partir disso? Ah, com essa coisa que eu não gosto, eu me sinto magoado, eu me sinto assustado. Dá um nome para esse sentimento. Às vezes a gente não sabe dizer que uma palavra para esse sentimento, dá uma cor, dá uma forma, dá uma textura, dá uma luz, assim. Porque a mente, ela funciona com imagens também. A gente consegue se comunicar, a gente precisa só se conectar com esse sentimento de alguma forma. Qual a necessidade foi ou não suprimida para me sentir assim? A gente identificar a necessidade é importante. Ah, eu não gostei disso porque eu não consegui atingir o meu objetivo. Ah, eu queria ir no banheiro e a pessoa me atravessou aqui no meio do caminho e eu tô apertado. Né? Minha necessidade era ir no banheiro. Então, o que eu preciso para que minha vida fique melhor? Deve ser bem específico e focado no que deseja da outra pessoa. Né? Então, o que eu preciso? Preciso que ela me dê licença. Primeiro, então, na CNV, a gente fala, olha, como a gente se sente? Primeira coisa, nossa, eu estou apertado, eu gostaria muito de ir no banheiro, você pode me dar licença? Não simplesmente me dá licença e sai correndo, entendeu? A pessoa pode achar ruim, ela não sabe para onde você está indo, não sabe, né, o que aconteceu, ela fala, nossa, que pessoa grosseira, que pessoa, né, mal educada. Não, se você dá um contexto de como você se sente, principalmente, em primeiro lugar, a pessoa ela fica mais apta a entender e te recepcionar melhor. Eu dei um exemplo aqui bem fácil de ir no banheiro, mas a gente consegue adaptar isso para tudo na vida. Isso daqui vale a pena tirar um print bem grande. E existem vários vídeos no YouTube falando o que é comunicação não violenta com imagem, com desenho, é bem legal. Também convido vocês a procurarem. Então, aqui, né, a gente fala da empatia dentro da comunicação não violenta, né, dessa conexão. Na PNL, a gente chama isso de rapport. Rapport é uma palavra em francês que significa dança. Então, eles adaptaram essa palavra com significado de comunicação, uma dança da comunicação, em que as duas pessoas conseguem fazer um movimento juntas para o mesmo objetivo. Né? Trazer de volta em francês. Então, o que é? É usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Ocorre quando existe uma sensação de sincronização entre duas pessoas ou não, porque elas se relacionam de forma agradável. Então, essa parte de sincronização e dança, você começa a perceber, por exemplo, numa roda de pessoas. Tá todo mundo tomando café, aí, de repente, alguém cruza o braço. Aí, daqui a pouco, todo mundo do círculo está também com o braço cruzado. Aí, ela solta, aí todo mundo solta. Isso quer dizer que todo mundo está em sincronia. Né? Elas estão dançando juntas. Então, inclui 3 componentes comportamentais: atenção mútua, positividade mútua e coordenação. E é engraçado, porque uma cruza, é engraçado, daqui a pouco vai uma por uma fazendo o cruzamento dos braços. Solta e vai uma por uma, é bem coordenado. Pode ser usado no contexto pessoal e profissional. Muitos vendedores usam rapport, eles fazem treinamento para saber como fazer rapport. Não é aceitar tudo que a outra pessoa fala, e sim ouvi-la. Fazer com que ela veja que seu ponto de vista ou valores são compreendidos e respeitados. Validar, né? Acompanhar. Então, na dança, a gente não fica conduzindo o tempo inteiro, a gente acompanha. Meu professor falava muito isso. Primeiro acompanha. Aí você tenta conduzir. Então, no começo, quando a gente quer fazer essa empatia funcionar, por exemplo, uma pessoa que está em um estado grave, como uma vontade, né, de cometer suicídio, a gente precisa acompanhar o estado dela. Acompanha. A hora que ela perceber que ela está sendo acompanhada e sendo compreendida,
Aí sim a gente conduz para a situação de retirar ela dessa situação de querer, né, fazer alguma coisa que dê cabo à própria vida. É comum as pessoas tentarem forçar um rapport para tentar manipular o outro. No entanto, quando a intenção não é ter uma ligação genuína com essa pessoa, ela pode desconfiar e reagir negativamente. Por isso que é importante ser verdadeiro, né? Quando a gente vem um vendedor tentar vender para a gente só por vender, né? Sem acompanhar a nossa necessidade, sem saber por que a gente entrou, o que a gente está procurando, ele não consegue vender. Ele só está querendo empurrar as coisas, ele tem o objetivo focado só nele. A gente consegue perceber quando é verdadeiro. Para a maioria das pessoas, o rapport é algo natural, visto uma relação de respeito e confiança, sem ter que fazer um esforço consciente. Né? A gente tem rapport natural com a nossa família, por exemplo. Né? A gente copia muitos movimentos da nossa família. As crianças, elas aprendem imitando a gente. Né? Isso é um rapport completo. Pode ser usado ou confundido em situações de sedução. Tem gente que também tenta fazer o rapport assim para poder sair melhor no trabalho, e aí o chefe pode confundir isso como uma sedução. Então, tomar muito cuidado também. Imitar, igualar, ajustar, acompanhar ou espelhar o comportamento verbal e não verbal de uma pessoa é um processo pelo qual acontece o rapport, que é o que eu estava falando dos braços cruzados. Você pode testar se obteve rapport, se conseguir conduzir a pessoa e ela te acompanhar. Então, por exemplo, você está fazendo uma negociação com alguém, ao vivo, presencialmente, né? E a pessoa, ela está sentada na tua frente e cruza a perna. Se você cruza a perna também, você já começou a acompanhar ela. A pessoa solta, você solta também. Ela virou um pouco de lado, você vira de lado. Ela falou mais alto, fala mais alto um pouquinho. Falou mais baixo, fala mais alto um pouquinho. Vai acompanhando. Aí você faz um teste, por exemplo. Agora eu vou cruzar o braço. Aí cruza, e vê se a outra pessoa vai cruzar o braço. Se a pessoa aceitou, cruzou o braço, ela não percebe tanto repetindo o mesmo movimento que você. Aí sim ela está apta a aceitar o que você vai propor. É nesse momento que o vendedor faz a venda, quando ele percebe que ele já está conseguindo conduzir a conversa. Né? Mas isso também não vale só para vendas, vale para tudo, vale na vida, né? Então é uma técnica muito valiosa e que tem que ser usada com bastante discernimento, porque a gente tem que usar ela para fazer o bem, né? Então a gente precisa sempre estar consciente dos nossos valores quando a gente for usar essas técnicas. Então, assim, formas de obter rapport, né? Compartilhar opiniões e crenças, né? Aquela coisa, né? Validar as opiniões e as crenças, mesmo que seja diferente da sua, né? Porque cada uma tem uma vivência, uma história, uma razão, uma verdade para acreditar naquilo. Valida, né? O corpo, como eu já disse, é o tom de voz, né? Aumentar o tom de voz, abaixar, falar no mesmo ritmo. Respiração também é um rapport importante. Né? Às vezes a pessoa está ansiosa, por exemplo, eu quero colocar meu filho para dormir, vamos mudar de exemplo. Quando eu vou colocar meu filho para dormir, eu diminuo a minha respiração, eu dou uns suspiros, aí ele começa a suspirar, e daqui a pouco ele já está dormindo, é 2 palitos pela respiração. Palavras, espelhamento cruzado é quando você não repete literalmente o que a outra pessoa faz, você faz ao contrário, né? Então, assim, a pessoa cruzou o braço, você cruza a perna, para não ficar tão, né, mecânico. A pessoa pegou uma caneta, você pega um copo, entendeu? E palavras acolhedoras, né, gentis, sempre, né? Muito importante. Deixa eu ver só que oração que eu tô por fora. Nossa, já são 3 horas. Ó, é a última parte, acho que eu consigo fazer em mais 10 minutinhos. Podemos tocar? Mais 10 minutos, gente? Bora! Deixa eu ver. Vamos! Sim.
Vamos lá. Então, bora. Então, metamodelo de linguagem. O que é metamodelo? Metamodelo é, por exemplo, da linguagem, por exemplo, a gente está falando da linguagem, né? A gente não está usando a linguagem só por usar, a gente está falando da linguagem. Isso é uma metamodelo. Aqui é uma frase do Rudolf Steiner, né? Quem entende o sentido da linguagem, o mundo desvenda-se em imagens. A quem ouve a alma da linguagem, o mundo descerra como ser. A quem vive o espírito da linguagem, o mundo doa a força da sabedoria. A quem sabe amar a linguagem, ela mesma concede seu próprio poder. Assim, eu quero dirigir o coração e a mente, a alma e o espírito da palavra. E só no amor por ela quero sentir-me totalmente eu mesmo. Né? Essa integração mesmo de ser e representar o que você é de verdade com as palavras, né? Então, como eu falei lá no começo, né? A gente cria na nossa mente o processamento de informação, principalmente por 3 padrões, né? Que é a omissão, a generalização e a distorção. Isso ajuda a gente a viver, a aprender, a compreender, a experienciar o mundo. Mas também ela pode limitar a nossa visão do mundo e também causar mal-entendido na nossa comunicação. Então, para entender o outro, a gente precisa aproximar o nosso mapa do mapa do outro, né? Porque tem muita diferença entre as omissões, as distorções. Então, a gente precisa usar as perguntas para poder colher dela um mapa mais próximo do nosso. Então, quando as outras pessoas, quando os outros falam, sempre tem ou distorção, ou omissão, ou generalização. E a gente também se comunica assim. Então, saber o que e como perguntar diminui bastante essas distorções e aproxima os mapas. Né? Mas fazer essas perguntas sem o rapport, como eu falei antes, não funciona. A gente precisa ter um rapport, senão a gente fica uma máquina chata. Então, a omissão, por exemplo, descobrir o cenário, formato de uma peça, livro, usar quem, onde, quando e o que. Não usar como e porquê. Quando a gente vai no como e no porquê, a gente vai nas crenças e nos valores. Então, se a gente aprofunda muito, pode causar uma ruptura. A pessoa pode não querer te falar por que ela decidiu fazer aquilo, ou por que aquilo está acontecendo, mas faz saber um cenário, né? Quando a gente vai fazer uma pergunta sobre omissão, a gente tem que entender que a gente está assistindo uma peça. Então, a gente vai ver o cenário, né? Qual que é? Quem, onde, quando e o que. Não ser invasivo, usar o rapport, não perguntar nada além do que o outro falou. Então, por exemplo, eu estou falando do meu filho. Aconteceu hoje de manhã, do meu filho começar a chorar para pôr o uniforme, porque ele não queria ir para a escola. Então, você não vai me perguntar do meu marido. Não tem nada a ver. Eu estou falando do meu filho, não tem que perguntar nada do meu marido. Né? Então, não perguntar nada do que o outro não falou. Ficar nas falas do outro, procurar até usar as mesmas palavras, não trocar, que aí gera mais rapport. Quando perguntamos e o outro responde, precisamos corrigir o que imaginamos. Nossa cabeça é uma máquina, né, de comparação. A gente está o tempo inteiro comparando. Então, quando a gente recebe uma informação, a gente precisa ir corrigindo essas comparações para ir se aproximar o pensamento do outro. A generalização é assim, ela demonstra os limites do modelo de mundo do comunicador, ou a reação emocional sobre uma obrigação ou uma escolha. Então, ou ela generaliza tudo ou nada, né? É muito ou pouco, é claro ou escuro. Perguntar com a intenção de confirmar ou desfazer.
Então, usando o mesmo termo, ou buscar um contra-exemplo. Questiona o mapa que parece limitado. Então, lembra que eu dei o exemplo lá da festa, que todo mundo estava bêbado? Todo mundo estava bêbado mesmo? Você conversou com todo mundo, né? A gente vai questionando o mapa, né? Que parece limitado. Ampliar o mapa e expandir possibilidades que o outro se impôs. Ah, mas lá fora, né? Ou ali naquele outro lugar, talvez não tinha outras pessoas diferentes disso do que você está falando. Então, fazer a pessoa refletir sobre a consequência de seguir ou não a regra, ou a escolha dela, e trazer para a consciência, né? Às vezes a pessoa fala, ah, ninguém gosta de mim. Ninguém? Tem certeza? Né? Ah, eu não posso fazer isso. Tem certeza? E aí depois a distorção. Reflete uma má formação semântica, né? São frases perdidas, ditas à toa, sem nenhuma fonte, e que vivemos por elas. São leituras da mente do outro, forma crenças humanas. É uma amarração que só o sujeito sabe o que ele fez, desafia a origem, a fonte para quem. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, passar debaixo de escada dá azar, eu não vou passar debaixo de escada. Como, né, que se correlaciona ao passar debaixo de escada dá azar? Né? Você passou por uma experiência dessa? Quem que te disse isso? O que comprova isso? Né? Então, existe muita distorção nessas crenças antigas, né? Essas crenças populares também, traz muito dessas distorções. A gente precisa saber questionar também, né? Outra coisa é fazer leitura da mente do outro. Por exemplo, eu vi uma pessoa na rua sentada olhando para baixo. Posso dizer, ela está triste, ou ela está preocupada. Isso tudo é uma leitura mental que eu estou fazendo, eu não sei realmente, não fui perguntar para ela. Então, isso também é uma distorção. Então, o metamodelo de linguagem ele é comprido, é uma ferramenta importantíssima para a gente poder se comunicar. Né? Eu não me preparei aqui todas as técnicas, mas, no geral, é em função desses 3 padrões, omissão, generalização e distorção. Se a gente saber usar o rapport, saber como perguntar, a gente consegue aproximar os 2 mapas até a gente conseguir fluir junto numa mesma conversa para atingir um objetivo em comum. Certo? E aí eu coloquei aqui a conclusão, né, de autoestima, que é uma declaração da Virginia Satir, que é maravilhoso. Eu vou mandar essa apresentação para vocês, ou se vocês quiserem aproveitar para dar um print screen agora, depois vocês leem, que é um texto bem bonito. E é isso. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento de tela. Deixa eu abrir de novo minha câmera. Bom, são 3 e 13. Consegui passar só uns 13 minutinhos. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. E, como eu disse, a comunicação não violenta e a PNL ela é muito mais extensa, muito mais profunda. Eu procurei hoje passar um pincel mesmo para inspirar todo mundo, né? Buscar mais informação. Se vocês quiserem, tiverem mais interesse, eu posso preparar mais coisas. E é também minha primeira vez aqui, então agradeço comentários e perguntas. Beatriz, aqui é a Thalita. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera, eu acho que esse problema que deu na entrada, na minha câmera está inativa, mas pode imaginar que eu estou muito feliz, alegre, satisfeita com essa apresentação, com a sua disposição em compartilhar conosco todo esse conhecimento. E pela urgência, né, que ele tem, que as nossas relações é aqui e agora, né, que a gente precisa
cuidar. E, então, quero deixar aqui já, a princípio, minha gratidão. E acredito que depois a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito, né? Até deixar espaço para o pessoal poder falar, mas deixar meus parabéns também e agradecer pela sua Eu que iniciativa. agradeço aí, seu incentivo, né? Eu só estou aqui também por causa do seu incentivo. Gratidão aí, Deus abençoe. Amém, nós todos. Amém. Eu Oi. gostaria. Quer falar, Mari? Pode falar. Eu abri aqui que eu estava testando o meu áudio na câmera. Muito agradecida, Bia, pela sua apresentação, foi muito legal, você foi ótima. As informações que você trouxe, sim, são muito agregadoras. Foi legal que teve várias ferramentas também que a gente pode usar para se estudar, para aplicar com a gente, na nossa vida, com outras pessoas. Eu acho que é um pouco isso do que a Vanessa falou, né? É uma coisa que é muito urgente, que acho que é benéfico para todos podem fazer um bom uso. E muito agradecida mesmo por ter trazido tudo isso para a gente. Muito legal mesmo. Gratidão, Mara. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Gratidão. É um prazer, porque eu também aprendo mais, né? Enraiza mais em mim ainda conhecimento toda vez que eu falo, né? E é uma vigilância constante, né? A gente não é perfeito, então a gente precisa buscar também informação para se inspirar, para mim, né? Pelo menos, né? Eu procuro sempre buscar informação para me inspirar, para poder conseguir ser uma pessoa melhor. Eu gostaria de agradecer, assim, também foi bem especial, bem pertinente esse assunto no Tempos, né? E vou fazer a liçãozinha de casa, acho importante. E acredito que podemos trazer mais encontros, né? Porque você fez uma apresentação e acredito que a gente tem muito que adentrar ali, né? Dentro de alguns assuntos. Depois eu até vou te pedir permissão para te chamar pessoal para conversar algumas coisas relacionadas também. Mas agradecer mesmo pela fala, por tudo que trouxe, foi bem maravilhoso. Gratidão por isso. Obrigada. Pode entrar em contato, sim. Você é minha mana. Tamo junto. Ótimo. Alguém mais quer falar? Então, gente, estamos juntos aí. Obrigado de novo. Agradeço a presença de todos. Estou muito feliz de ter poder realizado isso hoje com vocês. Gratidão. Deus abençoe aí. Gratidão, Bia. Valeu mesmo, tá? Trabalho maravilhoso, adorei. Valeu. Obrigada, Olha, gratidão. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, querida. Boa tarde. Gratidão a todos por estarem presentes. E com certeza, acho que ficou o gostinho de queremos mais, né? Anota esse aí, tá, professora? Assim, uma coisa que eu tirei, assim, da minha experiência usando a ferramenta da CNV, em momentos bem críticos, assim, que eu tive na minha família, de competição, assim, de controle, de disputa, quando eu comecei a falar do que eu sentia, antes de falar o que precisava, né, o que eu entendia que era melhor, eu fui muito mais bem aceita do que antes, quando eu entrava nessas conversas do que é melhor, do que não é melhor. Acho que isso vale muito, né, falar o que a gente sente antes, né, e gera muito mais rapport também quando a gente faz isso. Né, acho que é um exercício que vale a pena começar assim que terminar aqui, se vocês precisarem, quiserem, tiverem oportunidade, né, vocês vão perceber como muda bastante, assim, a recepção do que a gente fala, quando a gente fala do que a gente sente antes de falar
o que a gente entende da situação. Muito e ainda tem bom. os outros exercícios, gente. E aí, conforme vocês foram vivenciando isso, a gente vai falando mais no futuro, tá bom? Sugiro deixar aquele grupo aberto um pouquinho para a gente poder trocar, de repente, agora lá assim, né, uma devolutiva. Tá Foi bom, muito vou bacana. deixar. Eu vou mandar a apresentação por lá também, tá bom? Tá bom. E Gratidão. Mari, Deus abençoe. quando você puder, me manda o vídeo gravado, por favor. Mando sim, vou disponibilizar para todos. Para todos. Tá bom. Então é isso, gente, ó. Um beijo. Muito obrigada. Beijão, até logo. Gratidão. Namastê.